Oi, então esse vídeo eu estou fazendo para explicar as atividades da quarta quinzena de matemática do 8º ano. Então, é o seguinte, na primeira questão, um grande prêmio de Fórmula 1 vai ser disputado por 24 pilotos. De quantas maneiras distintas podemos formar um pódio com 3 pilotos? Então, o pódio ele é formado por 3 pilotos. 1, 2 e 3, certo? Para o primeiro lugar, que é o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Para o primeiro lugar, qualquer um dos 24 pilotos pode ganhar a corrida, ok? Então, eu tenho 24 opções para o primeiro lugar. Para o segundo lugar, me sobram 23 pilotos. Por quê? Um piloto já está ocupando esse lugar. Então, vai sobrar 23 pilotos. E para o terceiro lugar, né, me sobram 22 pilotos. Por quê? Tinha 24. Um já está aqui, um já está aqui, ou seja, me sobra 22 pilotos. Então, você vai fazer essa multiplicação, 24 vezes 23 vezes 22, e vai ver quantas formas distintas você vai poder montar esse pódio, tá? Multiplicar esses três valores. Número 2. Uma senha é composta de 3 dígitos a serem escolhidos a partir do conjunto de letras. Então, a senha pode ter essas letras, tá? 3 dígitos, 3 letras dessas. Letra A. Quantas senhas eu posso formar desde que as letras sejam escolhidas livremente, ou seja, podendo repetir as letras, tá? Quantas letras eu tenho aqui, ó? 7 letras, tá? Então, se eu puder repetir na letra A, então eu tenho 3 dígitos, né? Eu posso escolher qualquer um dos 7 para a primeira, qualquer um dos 7 para a segunda e qualquer um dos 7 para a terceira. Posso, por exemplo, colocar A. Ou posso colocar A, B, A. Ou posso colocar tudo diferente, A, B, C, entendeu? Então, qualquer uma das 7 letras eu posso usar, tanto para o primeiro dígito, quanto para o segundo dígito, quanto para o terceiro dígito. E eu vou multiplicar isso aqui, 7 vezes 7 vezes 7. Essa é a letra A. Multiplicar 7 vezes 7 vezes 7. Agora, a letra B diz o seguinte: quantas senhas eu posso formar, sendo que as letras não podem ser repetidas, né? Então, agora sem repetição de letra, ó. Para a primeira, eu posso escolher qualquer um dos 7. Para a segunda, eu posso escolher 6. Por quê? Das 7 que eu tinha, uma já foi escolhida para a primeira. Então, sobra 6. E para a última, 5. Por quê? Eu tinha 7. Uma já foi escolhida aqui, uma já foi escolhida aqui. 7 menos 2, 5 opções para a terceira letra. E eu vou multiplicar esses números. 7 vezes 6 vezes 5. E essa vai ser a letra B. Na número 3, Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? A gente vai colocar aqui, ó, calça, blusa e sapato. Quantas calças Ana tem? 3. Quantas blusas Ana tem? 4. Quantos sapatos Ana tem? 2. Só multiplicar isso. Esse vai ser o resultado, tá? 3 vezes 4 vezes 2. Você marca aqui qual das alternativas tem a resposta disso. Número 4. De quantas maneiras um número com 3 algarismos diferentes podem ser formados utilizando os números 0, 1, 2 e 3? Então, ou seja, eu quero formar um número com 3 algarismos, ou seja, centena, dezena e unidade. Desde que sejam 3 algarismos diferentes, 3 algarismos distintos, tá? Distintos e diferentes é a mesma coisa. Ou seja, vamos lá. Quantos vão ter aqui para a primeira opção? Bom, eu não posso usar o número 0 na centena, certo? Por quê? Se eu usar 0 na centena, é como se a centena não existisse, fica só dezena. Então, me sobra quantos números? 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, são 5 dígitos. Beleza. Para a dezena. Bom, a dezena agora eu já posso usar o 0, mas eu não posso usar um número que eu já tenho escolhido aqui. Por exemplo, vamos supor que seja o número 1 que eu escolhi primeiro. Então, me sobra quanto? O 0 mais esses outros números, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 números. Ok, e para o terceiro dígito, né? Eu já usei 2 números aqui, 1, 2. Então, se eu tinha 6 dígitos no total, já usei 2, me sobram 4 para cá. Então, eu vou multiplicar isso. 5 vezes 5 vezes 4, tá? E vocês marcam qual das opções é a correta.
Na 5 em diante, a revisão sobre os conteúdos que vocês já tinham visto. Aqui, ó, é porque foi um erro de cálculo, de digitação aqui. Aqui, por exemplo, é 5 elevado a 2. Aqui é 3 elevado a 3. Aqui é 9 elevado a 2. Aqui é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Aqui é 4 elevado a 4. E aqui é 100 elevado a 2. 100 elevado a 2. Tá? Você vai multiplicar. O que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, ou seja, é o 5 duas vezes. O que é 3 elevado a 3? É o 3 multiplicado 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. O que é 9 ao quadrado? É o 9 multiplicado duas vezes. 9 vezes 9. O que é 2 elevado a 4? É o 2 multiplicado 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que é 4 elevado a 4? É o 4 multiplicado 4 vezes. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E o que é 100 elevado a 2? É o 100 multiplicado duas vezes. 100 vezes 100. Você vai resolver essas contas, tá? Na 6. A 6, você vai determinar os produtos. Você vai multiplicar tudo que está dentro da raiz, tá? No caso aqui, ó, a gente tem 12A e 3A dentro da raiz. Então vai ficar tudo dentro. Ó, primeiro os números. 12 vezes 3. 12 e o 3. E depois as letras. A vezes A, tá? Só fazer maior aqui um pouquinho. Então, vai ficar 12 vezes 3 vezes A vezes A, tá? 12 vezes 3 é 36. E A vezes A é A ao quadrado, tá? Raiz quadrada de 36, que número vezes ele mesmo dá 36? É o 6. 6 vezes 6 é 36, então é 6. E a raiz de A ao quadrado? Bom, quando eu tenho um quadrado, eu posso cortar com a raiz, ou seja, sobrando simplesmente o A. Tá bom? Vamos fazer isso com os outros, ó. Aqui ficaria 5 vezes 5, x vezes y. Então, fica 5 vezes 5, x vezes y. Tá? 5 vezes 5, 25. Então, fica 25xy. Raiz disso. Aqui, né? Raiz de 32 vezes raiz de 2. Dá raiz de 32 vezes raiz de 2. Quanto que dá isso e qual que é a raiz desse número? E aqui, né? Multiplica o de fora, 3 vezes 2. E multiplica o de dentro, 3 vezes 12. Tá? 3 vezes 2, vê quanto que dá. E depois você multiplicar esse número, qual que é a raiz dele? Número 7. Eliminando os parênteses e reduzindo os termos semelhantes, simplifique as expressões algébricas. Aqui, na 7, eu vou juntar o que tem termo semelhante. É o que eu estou explicando na 8ª quinzena, tá? Quando tem parênteses, a primeira coisa que você tem que fazer é tirá-los, tá? No caso aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho esse mais aqui que está de fora do parênteses. Ele vai multiplicar por todo mundo. Só que quando eu multiplico alguma coisa por mais, o sinal não muda. Se mantém o mesmo. Então, isso aqui seria como se fosse repetindo tudo, ó. M mais 2y mais 3m. Agora aqui, ó, mais 5m, porque não muda o sinal. Se fosse menos, mudaria. Menos 4y. Tá? E junta quem é semelhante. Quem que é semelhante aqui? M, M, M. 1m mais 3m mais 5m dá 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Então, tem aqui 9m. Agora, os outros. É quem tem y. Y e y. 2y menos 4y dá menos 2y. Então, esse seria o resultado. Tá? Então, eu retiro o parênteses fazendo o jogo de sinal e depois junto os termos semelhantes. Na próxima aqui, ó, esse menos vai multiplicar com todo mundo. O menos, ele muda o sinal. Então, esse valor que está menos fica mais e esse valor que está mais fica menos. Então, vai ficar o seguinte. T ao quadrado, que é esse aqui, ó. Aí, esse menos, como tem um menos antes, vai ficar mais. Então, mais 2t. Esse mais, como tem um menos antes, vai ficar menos. Menos 15. Mais 3t ao quadrado, mais 2t, mais 4. Só mudo quem está dentro do parênteses, tá? E agora, junta quem é semelhante. Quem que é semelhante aqui, ó? T ao quadrado com mais 3t ao quadrado, dá 4t ao quadrado, né? Quando não tem nada aqui é 1, tá? E quem mais? 2t com 2t dá 4t.
E tem números que não tem T, ó, menos 15 com mais 4, que vai dar menos 11. Tá? Então, vocês vão juntando os semelhantes e fazendo isso em todas essas aqui. Aqui, por exemplo, ó, sinal de menos, né? Desculpa. Deixa eu botar aqui. No caso aqui, né, esse sinal de menos muda o sinal de todos. Então, esse que é positivo vai virar negativo e esse que é negativo vira positivo. Esse sinal de menos muda o sinal de todo mundo, tá? Então, esse aqui que era mais vai ficar menos, esse que é mais vai ficar menos, esse que é menos vai ficar mais, tá? Então, menos muda o sinal de todos, depois vocês agrupam de termos semelhantes. Número 8. Qual a área de um lote retangular de comprimento medindo 36 metros e largura medindo 13 metros? Então, tem um retângulo. Eu tenho um retângulo, né? O comprimento dele é 36 metros e a largura dele é 13 metros. Para calcular a área de retângulo, o que eu faço? Multiplico um lado pelo outro, ou seja, 36 vezes 13. O resultado vai ser a multiplicação desse número, metros quadrados. Determine a área do círculo determinado pela circunferência que possui raio igual a 4. Área de círculo, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Área de um círculo. Como se calcula a área de um círculo? Que é o raio. A área do círculo é o π vezes o raio ao quadrado. O π, né, ele falou que vale 3,14. E o raio é quanto? O raio é 4, ó. Então, você vai fazer 3,14 vezes 4. O resultado que der, você coloca centímetros quadrados. Porque o raio está em centímetros, tá? Então, vai ficar alguma coisa centímetros quadrados. Tá? Então, 3,14 vezes 4. Na número 10, a gente tem qual a área do trapézio que possui. Então, vamos desenhar aqui um trapézio que possui base maior medindo 12, base menor medindo 8, ó, e a altura medindo 3. A altura é 3. Qual que é a área do trapézio, né? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vai ficar o seguinte: base maior mais base menor, ou seja, 12 mais 8, vezes a altura, que é 3, tudo isso dividido por 2. Então, você soma aqui primeiro, o resultado que der multiplica por 3, o resultado que der divide por 2, certo?